Olá, irmãos queridos. Nós estamos de volta para mais um devocional. O tema do nosso devocional de hoje, ainda no livro de Provérbios. Nós estamos hoje fazendo um estudo sobre Provérbios capítulo 7. O tema do nosso devocional é Tome Cuidado. De fato, o texto de Provérbios 7 nos traz um tom severo de advertência dada pelo nosso Pai Celestial. E inicialmente o texto começa com um conselho a respeito do adultério, dado com um tom paterno de Deus dizendo: meu filho. E do versículo 1 até o versículo 2 ele diz: obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Isso me faz lembrar, já que o Senhor usou a figura da menina dos olhos para fazer uma advertência sobre o adultério, que Jesus, fazendo advertência contra o adultério, lá em Mateus 5, lá no verso 27 a 30, especialmente no verso 29, no 28 e no 29, ele diz: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, faça a mesma coisa. Esse é o nosso ensinamento, e o Senhor, Ele mesmo nos disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado, e o contrário também é verdadeiro. Quero voltar à figura da menina dos olhos. Esse é um termo, uma referência popular a respeito da nossa pupila. Não sei se você sabe, mas essa é uma referência muito comum a respeito da pupila, chamada de menina dos olhos. É o centro, né? Aquela bolinha preta que fica lá no centro do nosso olho e que naturalmente todo o nosso corpo é preparado para proteger o olho e a pupila, que muda de tamanho conforme o grau de luz, nos permitindo ao nosso cérebro processar as imagens e a partir daí essas imagens chegarem ao nosso coração. A Bíblia nos traz de uma maneira figurada um ensinamento muito sério a respeito de que é necessário termos cuidado com aquilo que vemos. Estamos aqui no contexto de um livro de sabedoria que vai fazer um apelo a sermos amigos da sabedoria em várias áreas das nossas vidas. Aqui, especificamente no capítulo 7, existe uma advertência em relação a sermos sábios quanto àquilo que olhamos. Se você ler o capítulo todo, o capítulo 7 todo, você vai perceber que o texto, a partir do versículo 3, ele nos diz, no 3 e no 4, que nós devemos ser irmãos, amigos da sabedoria, e nos mostra logo em seguida a figura de um homem tolo, que é atraído como uma vítima pela mulher sem escrúpulos, cuja casa, segundo o versículo 27, é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Há outros textos também, como o Provérbios 5, que farão advertências semelhantes, nos dando a ideia clara de que o que parece ser nem sempre é. O que parece agradável nem sempre é agradável. Por isso, o melhor remédio para que a gente não entre em cilada, o melhor remédio para que você possa viver o dia de hoje, dando ouvidos à instrução de Deus, é desenvolver a sabedoria, o temor a Deus. É você amar a palavra de Deus quando você vê um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra
iniciar conselhos tão simples, lhe chamando de filho. Ele diz: obedeça às minhas palavras, lá no íntimo, guarde os meus mandamentos, e assim você viverá. Que a gente possa olhar para esse texto, lembrando, por exemplo, que Gênesis 13 nos mostra que aconteceu com Ló e Abraão, quando, por terem ficado muito ricos, tiveram que se separar. E a escolha do mais velho, Abraão, foi que Ló fosse para onde quisesse, e Ló olhou justamente para aquilo que era agradável aos seus olhos, as campinas do Jordão, onde se encontrava Sodoma, e foi para um lugar onde se colocou em risco, onde colocou toda a sua família em risco, inclusive perdeu a sua esposa no episódio da destruição de Sodoma. A minha oração hoje é que a sua família seja abençoada pela sua obediência, que você não seja como Ló, que se deixa ir por aquilo que agrada aos seus olhos, mas por Abraão seja o seu modelo, para que você tenha sabedoria nas escolhas que fará nesse dia. Sabemos que Abraão nem sempre andou corretamente diante de Deus, mas foi um homem que na caminhada com Deus teve seu caráter sendo desenvolvido, sendo amadurecido. Que seja essa a nossa tônica, e que a sabedoria de Deus guarde as nossas decisões, que nós possamos olhar com cuidado para aquilo que desejamos, para fazermos as melhores escolhas, aquelas que não nos levam à destruição. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem.